Mais uma vez eu estou aqui para contar para vocês o lado oculto de uma grande personalidade. Dessa vez, vamos falar de um homem que você conhece muito bem, ao menos de nome. Eu me refiro a Chico Xavier, o médium mais famoso do Brasil. Chico Xavier. Falando bem ou falando mal, você com certeza já ouviu esse nome antes. Mesmo que talvez não saiba detalhes sobre a vida ou sobre os feitos desse homem, você certamente conhece um pouco de sua controversa fama. Chico Xavier, ou apenas Chico para os íntimos, é um símbolo da religião espírita no Brasil, tendo publicado mais de 400 livros. Acredite ou não, é considerado o autor brasileiro com mais material comercializado na história. E pasme, reza a lenda que todo o dinheiro que ganhava com tais livros era destinado à caridade. Esse fato de que ele não guardava dinheiro e de que ajudava as pessoas mais carentes é muito conhecido pelos brasileiros. Mas quem realmente foi Chico Xavier? Essa é a história que irei lhe contar hoje. Chico Xavier. O que realmente existe por trás desse tão emblemático nome. Nossa história começa em Pedro Leopoldo, uma cidadezinha muito agradável de Minas Gerais. Por lá, em 1910, nascia Francisco Cândido Xavier. Aos 5 anos, ele infelizmente perdeu a mãe. Devido às baixas condições financeiras, seu pai não pôde arcar com a criação de todos os irmãos e enviou Chico para a casa de sua madrinha. Foi nesse local que a mediunidade do menino começou a florescer. Como era muito maltratado, ele recorria às orações para se sentir confortado. Assim, sua ligação com o sobrenatural despertava lentamente. 4 anos depois, o pai de Chico se casou novamente, podendo criar todos os filhos. Chico volta então a morar com o pai e a nova madrasta, Dona Cidália, que felizmente o tratava muito bem. Quando tinha 17 anos, Chico teve seu primeiro contato oficial com a doutrina espírita. E foi esse seu passo inicial para se tornar uma figura tão importante quanto acabou sendo. Como você já deve ter ouvido falar, Chico psicografava cartas. Isso quer dizer que ele usava sua mediunidade para entrar em contato com as almas daqueles que já se foram e transferir suas mensagens aos vivos em uma folha de papel. Para simplificar, vamos dar um exemplo. Suponhamos que uma mãe tenha perdido seu filho em um trágico acidente de carro. Ao procurar Chico, ela deixava que o espírito do morto usasse seu corpo para escrever uma última mensagem para sua mãe. O fato mais espantoso nessa história é que, no geral, as cartas continham detalhes muito íntimos, não havendo a menor possibilidade de Chico conhecer tais informações. Essa habilidade, junto aos seus vários livros, construiu a grande fama daquele homem simpático e alegre. Como você pode imaginar, essa fama também veio acompanhada de muitas polêmicas. De um lado, víamos milhares de pessoas seguindo os ensinamentos de Chico, formando filas gigantescas para ter a oportunidade de conseguir uma carta psicografada pelo médium. Já do lado oposto, outras várias pessoas contestavam a veracidade de tal habilidade. Afinal, seria mesmo possível algum mortal entrar tão facilmente em contato com outro plano dessa forma? Para muitos, as psicografias de Chico não passavam de uma grande farsa. Uma dessas cartas já chegou até mesmo a servir como prova em um caso de justiça. Em maio de 1976, o garoto Maurício, de 15 anos, morreu após ter sido atingido por um tiro disparado por seu melhor amigo, José Divino, de 18 anos. Na época, Divino foi acusado de assassinato, mas alegava que tudo havia ocorrido de forma acidental e que a arma acabou disparando contra a sua vontade. O caso estava praticamente finalizado quando uma reviravolta chocante aconteceu. O juiz Orimar de Bastos aceitou cartas de Maurício, psicografadas por Chico Xavier como provas da inocência de Divino.
Nas mensagens enviadas pelo espírito do garoto, ele confirmava a história do amigo, contando detalhes do que realmente tinha ocorrido no dia de sua morte, dizendo claramente que Divino não teve a menor intenção de o acertar. José Divino foi absolvido e o caso ganhou repercussão mundial. Eu não preciso nem dizer que após isso a procura por Chico Xavier só aumentou, não é? Bom, Chico adentrava cada vez mais na vida como símbolo religioso. Realizava sessões amontoadas de gente onde prestava seu trabalho com a psicografia. Além disso, permanecia escrevendo e publicando livros. Xavier nunca se declarou de fato autor de tais obras. Segundo ele, seu trabalho era apenas encarnar autores famosos que já haviam partido dessa para uma melhor e transferir suas palavras para o papel. Inclusive, existe uma história curiosa envolvendo tais livros. Um dos autores brasileiros psicografados por Chico Xavier foi Humberto de Campos. No total, 12 obras foram publicadas, fruto de tal parceria. Acontece que a família de Humberto não gostou muito da ideia e entrou com um processo contra a Federação Espírita Brasileira, reivindicando direitos autorais das obras. A fama de Chico era tanta que em 1981 e 82 ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Apesar das milhões de assinaturas recolhidas, o médium não chegou a ganhar em nenhuma das edições. Com esses fatos, já deu para entender a dimensão da figura que Chico Xavier representava para o Brasil, certo? Mas, afinal, as coisas que ele dizia eram ou não verdadeiras? Todo o mistério em volta da mediunidade de Chico Xavier foi um dos fatores que mais contribuiu para sua fama. Eu me lembro que, na época, todos queriam saber como esse contato acontecia. Muitos até tentaram desmascarar o homem. Talvez a maior polêmica envolvendo Chico Xavier seja fruto das declarações de Amaury Xavier Pena, seu sobrinho. Segundo ele, seu tio sempre o preparou como uma espécie de sucessor. O garoto era posto para treinar psicografia e decorar diversos livros de autores distintos. Assim, também começou a alcançar uma grande fama dentro da religião espírita. Porém, em 1958, Amaury Pena declarou ao Jornal Diário de Minas que as obras que ele e o tio psicografavam em Pedro Leopoldo não passavam do resultado de sua criatividade e facilidade para imitar o estilo de poetas famosos. Assim, alegou que Chico Xavier era uma grande fraude. Na entrevista, o rapaz disse que o tio já não conseguia mais abandonar as mentiras que cultivou por tantos anos e que, para não ter o mesmo destino do tio, preferiu confessar toda a farsa o quanto antes. Após esse acontecimento, Amaury, que era alcoólatra, acabou sendo internado em um sanatório onde viveu até o fim de sua vida. Realmente isso é uma afirmação preocupante. Afinal, Amaury era seu sobrinho próximo. Outra polêmica envolvendo as psicografias de Chico Xavier são em relação à sua recusa em se deixar passar por uma análise científica durante suas sessões. O intuito do estudo era comprovar o que de fato acontecia na cabeça do médium ao receber as mensagens do outro plano. Caso na realidade fosse ele o autor de tais textos, o exame comprovaria que a atividade era produzida por seu próprio cérebro. Como se recusou a passar por tais testes, na época, muitas pessoas questionaram a veracidade dos poderes de Chico. Como diz o ditado, quem não deve, não teme, certo? A irmã de Chico também provocou alguns transtornos para o médium. Ao se pronunciar na mídia, Dona Maria Xavier disse algumas vezes que, na realidade, as habilidades de Xavier eram fruto de treinamento e estudos. Além disso, por 2 vezes, Chico errou a data de sua morte. Segundo ela, o irmão lhe disse mais de uma vez que espíritos superiores lhe haviam revelado a data da morte de Maria. Porém, quando o fatídico dia chegava, ela continuava lá, Vivinha da Silva. Mas então,
Se tudo não passava de uma farsa, e se Chico Xavier levou anos de sua vida treinando até ser capaz de estabelecer uma técnica perfeita, a ponto de enganar a todos os seus seguidores, como poderia ele adivinhar e prever tantos fatos? Como eu disse anteriormente, Chico conseguiu em suas cartas relatar detalhes muito íntimos da relação entre vivos e espíritos. Na maior parte das vezes, ele nem mesmo conhecia as pessoas para quem escrevia. De tal forma, é meio impossível relatar particularidades tão singelas, sem a ajuda daqueles que já desencarnaram. Outro ponto positivo para a reputação de Chico veio junto com sua partida para o outro plano. O médium dizia que nunca conseguiu prever o dia de sua própria morte, mas que os espíritos lhe confessaram que sua hora aconteceria em um dia de muita alegria e festa para o povo brasileiro. Pois bem, ele desencarnou justamente no dia 30 de junho de 2002, bem quando o Brasil se consagrava pentacampeão da Copa do Mundo de Futebol. Podemos concordar que ele acertou em cheio, não é? Se Chico Xavier realmente possuía tal capacidade mediúnica, nunca poderei lhe afirmar ou negar de fato. O que você precisa saber é que sua passagem pela Terra inspirou diversas pessoas a buscar um caminho mais espiritualizado e bem mais humilde. Até nos dias de hoje, milhares de pessoas seguem suas palavras. Chico foi um homem que teve muito o que ensinar. Mas muitas pessoas têm uma dúvida em comum. Chico tinha contato com vários espíritos ou com alguma única entidade? Muitos dizem que Chico conseguia contato com qualquer espírito, afinal, ele psicografava cartas de várias pessoas. Porém, Chico também tinha uma entidade como amiga. Ele a chamava de Emmanuel. Era um espírito que o acompanhava desde a infância e lhe revelava muitas coisas. Emmanuel era um espírito superior. Ficou ao lado de Chico até a sua morte, mas no fundo, ainda me restam alguns questionamentos. Poderia Chico Xavier ter nos enganado todo esse tempo? Desde sua partida, nunca houve sinais de suas manifestações confirmados. Por qual motivo ele não se manifesta e prova a todos que esteve certo esse tempo todo? Ele poderia simplesmente ser esquizofrênico? Às vezes, provar a sua verdade é se desvalorizar. Mesmo quando existem provas, muitas pessoas ainda insistem em acreditar no contrário. Esse foi o lado oculto de Chico Xavier que, na verdade, não sabemos a verdade absoluta sobre esse lado do médium. Por hoje, eu fico por aqui, mas nos encontramos no próximo vídeo. Valeu?